Olá, eu me chamo Lute, sou consultor comercial da IA7 Sistemas e hoje nós falaremos sobre o Medlock, uma solução voltada especificamente ao segmento da locação de equipamentos médicos hospitalares. Interessante a gente começar essa apresentação aqui pelo cadastro de produtos. Então, nessa tela é basicamente onde nós faremos todo o cadastro do nosso estoque. E quando eu digo estoque, eu menciono tanto com relação a equipamentos à venda, como também com relação a equipamentos disponíveis à locação, tá? Eu fiz uma configuraçãozinha anterior aqui no menu de configurações, onde eu cadastrei as minhas tabelas de preços, tanto para locações como também para vendas. Então, quando a gente abre aqui um equipamento que já está cadastrado, a gente pode incluir nome do produto, código interno, fabricante, categoria, né? São vários campos que a gente pode informar. Nesse caso aqui, eu cadastrei um equipamento à venda, né? Um andador com 3 rodas no valor de R$ 415 para venda, e também cadastrei aqui algumas tabelas, eu defini algumas tabelas com prazos de locação e cada tabela tem seu respectivo valor. Vale ressaltar que a gente pode, por exemplo, separar os equipamentos que estarão destinados à venda dos equipamentos que estarão destinados à locação, né? E aí, caso algum equipamento que foi para locação, o cliente optou por comprá-lo, a gente pode fazer essa venda normalmente, tá? Quando a gente cadastra aqui esses equipamentos, todos ficarão em lista para que você possa acompanhar exatamente todos os equipamentos que você tem. Uma outra coisa, a gente também pode cadastrar serviços, né? Então, um acompanhamento, né? Ou talvez uma aplicação de medicação, né? A gente pode cadastrar aqui também, cadastra como serviço aqui nessa tela, define o seu valor, que aí lá no momento do agendamento, a gente vai poder fazer a venda deste serviço também, tá? Depois disso, a gente vem aqui para a nossa agenda de locações. Só vou voltar um período aqui para que a gente encontre alguns lançamentos. Então, é bacana que a gente tem algumas visualizações, né? Então, eu vou começar aqui pela visão de lista, onde a gente consegue acompanhar aqui toda a nossa agenda de locação. Deixa eu só pegar uma categoria aqui, vou pegar a categoria de camas. Olha lá, toda a nossa agenda de locação com as disponibilidades de estoque daquele equipamento. Vamos pegar aqui um período mais longo, só para a gente conseguir uma filtragem maior e uma exibição diferenciada aqui. Aqui, prontinho. Então, ó, nessa tela nós temos do período que a gente filtrou, 1 de 1 de 2024, perdão, 1 de 8 de 2024 a 1 de 1 de 2025, dia a dia, equipamento por equipamento, com as disponibilidades e as indisponibilidades desse devido equipamento, né? Então vamos pensar aqui, ó, a cama, mano, eu tenho um item aqui que está sem foto, tá? E sem nome, por isso que ele apareceu essa linha aqui em cima. Mas vamos pegar aqui, ó, cama manual com elevação de leito simples com colchão. A gente tem uma em estoque e essa cama não está locada em nenhum dos dias desse período. Então, o que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui, fazer uma reserva de locação, posso acompanhar o histórico de locação desse equipamento, ou então fazer uma reserva de manutenção que vai indisponibilizar esse equipamento para as novas locações, tá? Legal que, se eu tenho, por exemplo, 2, 3, 4 equipamentos em estoque, esse número aqui ele vai se alterando, permitindo que eu faça reservas até que esse número aqui ele seja 100% ocupado, tá? Outra coisa muito bacana que nós temos aqui são outras visões de trabalho. A gente pode utilizar o calendário, né, para a gente poder acompanhar também aqui as cores, e essas cores são muito legais.
que a gente tem aqui a cor de situação, né, se está finalizado, se está numa fila de espera, se está reservado e assim por diante, e a cor de status, né, o que é? É uma locação, é um orçamento, é uma manutenção? Então isso já fica bem descrito aqui também. Outra coisa, aproveitando que a gente está aqui com a agenda aberta, é bacana a gente ressaltar que aqui a gente vai informar o cliente, a gente vai informar o paciente. Então, a gente pode, por exemplo, atender a empresa A, mas dentro da empresa A, a gente ter o paciente um, 2, 3, 4, 5, né? O José, o João, o Tiago, o Pedro, o Paulo, né? Então, e depois a gente cobra dessa empresa A, né? Então, nesse caso, o nosso cliente é a empresa A, que é quem de fato nos paga, e o paciente a gente vai informando aqui. E depois você consegue um relatório de pacientes e assim por diante. Outra questão, tabelas. A gente tem aqui as tabelas de valores que a gente cadastrou previamente, né? Mas a gente pode, por exemplo, atribuir uma tabela a um determinado cliente. E aí toda vez que a gente for locar, a gente vai locar ou vender, vai trazer em específico aquela tabela naquele momento, tá? A gente também vai poder informar aqui início, né, e término do período de locação, quem é o atendente, né? Se você tem mais de uma unidade, qual é a unidade que você está fazendo essa locação, inserir alguma observação e, claro, aqui informar quais são os produtos que estão sendo locados, marcar essa caixinha para que ele faça o cálculo automático das diárias aqui, de acordo com a tabela, tá? Então você tem aqui onde informar os produtos, a locação, você tem também onde informar os serviços que a gente cadastrou anteriormente, né? Vai fazer lá uma medicação, né? Já informa esse serviço para você cobrar também por ele e, claro, informar o recebimento. Como que você está recebendo, ou quando você vai receber, né? Como que você vai receber, ou como você está recebendo, e assim por diante. Legal que a gente tem uma forma de pagamento aqui chamado programado, que ele controla exatamente esse pagamento em carteira, né? Então, se você vai receber posteriormente desse cliente, é interessante que você utilize esse programado, que ele vai abrir uma data para você colocar aqui, e aí você tem toda a projeção financeira lá no teu financeiro receitas, com os clientes que estão para fazer algum pagamento para você. Outra questão que nós temos aqui que é muito bacana, geração de documento facilitada, né? Então a gente vai cadastrar esses documentos ali no menu específico, né? Tem as tags também que a gente consegue utilizar, e aqui você consegue gerar documentos, né? Ordens de serviço, ordens de transporte, checklist, contrato, fatura, né? Os documentos que você utilizar internamente aí na sua empresa, você vai cadastrá-los aqui com a sua logo, informações da sua empresa, né? E aí, onde vão informações, você vai colocar tags. Essas tags, o que que elas farão por você? Elas vão permitir que você gere o documento com essa agilidade que eu gerei esse documento aqui, sem que você tenha que ficar substituindo informações, né? Até esse documento aqui, ó, eu estou com algumas tags aparentes, né? Então, ó, nesse caso aqui, algumas outras tags que eu coloquei que não são utilizadas, né? Mas só para a gente documentar. Então, se a gente tivesse essa informação na nossa alocação, ele já traria a informação do agendamento ali, né? Então, vamos dar um exemplo mais prático aqui. Num contrato, por exemplo, eu não vou colocar que eu, né, estou fazendo a alocação para a clínica A. Eu vou colocar que eu, tag, né, o nome da minha empresa, estou fazendo a locação para outra tag, né? Que essa tag vai trazer o nome da empresa cadastrada no sistema, o nome da minha empresa cadastrada no sistema, qual é o equipamento, quanto a gente cobrou, quais são os dias e assim por diante. Então a gente consegue montar bem esses documentos aqui, estruturar bem para que fique fácil de você utilizar, tá? Bacana que também a gente tem salvar e gerar contratos, né? Esse botãozinho aqui que é muito interessante, onde quando nós clicarmos nele, ele vai abrir essa tela aqui para a gente conferir quais locações farão parte desse contrato, né? Eu selecionei aqui no caso uma, e quando eu clicar aqui em salvar e solicitar assinatura,
automaticamente ele vai gerar esse contrato dentro do nosso sistema, vai colocar esse contrato lá na plataforma de contratos e a própria plataforma de contratos envia um link por e-mail, por WhatsApp, por SMS ao seu cliente, para que ele assine facilmente com o dedo na tela do smartphone, por exemplo. E isso é bem importante porque esse contrato tem toda a validade jurídica. Então você vai notar que no final lá ele tem um QR Code, né, com toda a validade jurídica, você pode se respaldar aí de algum possível problema, tá? Como a gente estava falando de locação e a gente falou aqui também de financeiro, então todos os seus recebimentos ou promessa de recebimento estarão alimentados aqui no Financeiro Receita, para que você possa acompanhar quem pagou, em qual conta você recebeu, respectivo a que pagou, quando pagou e como pagou. Então você vai abrir aqui, você vai ter aqui que esse recebimento foi em Pix, você recebeu na conta do Banco Itaú, o vencimento era de 29/10, competência 1/10, e ele pagou na data correta, 29/10 mesmo. Então é bacana que você consegue essa visibilidade de uma forma muito simples, e aqui embaixo você vai tendo os totais por tipo de documento, ou seja, quanto você recebeu no período em Pix, em cartão, em dinheiro, né? E isso ele vai te dando o percentual do total, né? Então, Pix para nós aqui, ó, representou 100% dos pagamentos. Óbvio que a gente só tem um, né? Mas ele representou 100% dos pagamentos. Nessa tela também você vai conseguir acompanhar quem são os clientes que estão em atraso com você. Da mesma forma, todos aqueles que têm pagamento em aberto ou e agendado, tá? Então, o cliente falou para você que vai pagar lá no dia 15. Né? Nós estamos ainda, por exemplo, no dia 1º. Então, ele já vai mostrar para você aqui como agendado, para que você tenha essa projeção de recebimento. Beleza? Também nós temos aqui uma vasta gama de filtros para que você consiga refinar ainda mais a sua busca. Da mesma forma que nós temos o financeiro receitas, nós temos o financeiro despesas, onde ele vai entregar para você como está sendo as suas despesas, a sua saída financeira da empresa, né? E aqui é legal que você pode lançar, por exemplo, despesas avulsas e despesas recorrentes. Ah, comprei um carro para a locadora e fiz lá em 72 parcelas. Você já pode lançar 72 parcelas aqui. Com um lançamento você vai fazer todos. Você vai lançar aqui quem é o fornecedor, tipo de despesa, valor e assim por diante. E aqui embaixo nós temos o plano de contas. Aqui o meu ele está definido para 3 níveis, mas a gente consegue abrir até 5 níveis, onde você vai categorizar essa despesa que você está pagando, tá? Se você estiver lançando várias com o mesmo lançamento, já coloca aqui no primeiro que ele vai replicar todas. Isso aqui é muito bacana, né, porque basicamente ele vai categorizar na DRE essa despesa e também vai trazer um analítico bem profundo para você. A título de DRE, a gente pode acompanhar que ele vai trazer para você despesa por despesa categorizada, com a evolução mês a mês e o total do ano. Então vamos pensar assim, combustível. Vai mostrar lá para você que em janeiro você gastou R$ 1.200, em fevereiro você gastou 900, em março você gastou 850 e assim por diante até o final do ano. Lá no final, nós temos uma coluna chamada total, total do ano. Aqui, ó. É até bacana que, embora eu não tenha lançamentos, eu consigo te mostrar aqui. Total ano. Então aqui, esse combustível vai estar somado com os valores que você gastou o ano todo. Então você vai ter lá, no final do ano aqui eu vi que eu tive uma despesa de combustível no valor de R$ 112.000, né? Então você consegue acompanhar essa evolução da sua despesa, dividido por categoria mês a mês, e o legal é que ele também vai cruzando com as tuas receitas. Então ele pega as tuas despesas, mensura aqui nesse relatório para te entregar como foram as despesas daquele período, né, daquele mês. Ele também pega as receitas do período e vai te mostrar assim, bom,
você teve 250 mil de despesa, mas você teve 500 mil de receita, né? E ele vai te dar aqui o resultado da operação, que é justamente o cruzamento das suas receitas versus as suas despesas. E ele te dá o resultado, se positivo ou negativo, mês a mês, com o total do ano também. Então ele fecha para você aqui o balanço anual, tanto por regime de competência, que é quando aconteceu aquela ação, como por regime de caixa, que é quando de fato você despendeu aquele valor para pagar aquela ação, tá? Nós temos também o fluxo de caixa, que é um menu onde você vai ter um acompanhamento diário de tudo que está acontecendo lá na tua operação. Então nós já temos o gráfico aqui para ficar mais fácil de você acompanhar, mas também nós temos aqui o detalhamento dia a dia dos lançamentos. Então você pode pegar aqui, ó, e acompanhar com quanto você abriu caixa, de quem você recebeu, quanto você pagou, para quem você pagou. O meu aqui ele está tudo zerado porque de fato os meus lançamentos são um exemplo. Mas você vai ter aqui quem você pagou, de quem você recebeu, qual foi o resultado naquele dia e o saldo parcial daquele dia. Então isso te dá uma visibilidade muito grande dentro da tua operação. E claro, né, a gente tem também aqui o menu de venda de produtos. Nós temos dois menus. Frente de caixa, para quando você for fazer atendimento ao consumidor, né, onde você pode fazer a venda dos seus produtos ao consumidor. Aqui é muito bacana que você consegue emitir o NFCE logo de arrancada, fez a venda, já pode emitir o NFCE, né, também documentar quem é o cliente, mesmo que o pagamento seja naquele momento, ou se o pagamento for mais tardio, né, um recebimento em carteira, você consegue documentar quem é esse cliente, para controlar depois quem são os clientes que estão te devendo, ou quem foram os clientes que compraram com você naquele período. Então você tem esse frente de caixa aqui também, mas você tem um menu chamado pedido de vendas, onde você vai conseguir lançar as vendas que você faz a outras empresas, por exemplo, né? Legal que aqui você pode informar quem é o cliente, ele já vai trazer aquelas tabelas automáticas para você lá de precificação, né? Pode etiquetar esse pedido, informar o vendedor a fins de comissionamento, acompanhar a situação desse pedido dentro da sua empresa. Você também pode informar esses produtos, questões de entrega, né? Se vai cobrar algum serviço adicional ali naquela entrega, né? Se vai cobrar esse frete, se vai pagar para alguém, enfim, né? Você pode fazer tudo aqui de uma forma simplificada, já emitir a nota por aqui mesmo em 2 cliques, quando você tem um pedido. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui para simular. Não, não tem. Mas quando você tem um pedido, você tem um botãozinho chamado mais. Você clicou nele, além de poder imprimir esse pedido já de cara, de uma forma muito rápida, você pode também fazer uma emissão de nota fiscal em um clique ali, de uma forma muito fácil também, tá? Isso aqui otimiza ainda mais o seu dia a dia se você trabalha com venda de produtos, beleza? Muito bacana que tudo isso que a gente faz, ele gera a parte analítica. Então você tem a parte analítica dos seus produtos, da venda desses produtos, né? Então, por etapa, você vai ter aqui tudo que está em análise, né? Tudo que já foi entregue, né? Eu não tenho lançamentos, mas tudo que está entregue, tudo que está sendo preparado a entrega, tanto no que tange a valores de produtos, como também no que tange a valores de fretes e serviços, tá? Outro menu bem importante que nós temos é a rentabilidade dos produtos. Então ele vai organizar aqui num ranking para você acompanhar quais foram os produtos mais vendidos, trazendo para você lucratividade, rentabilidade, markup, ticket médio de cada produto que você vendeu no período, tá? Menuzinho bacana aqui também, ó, análise de compras e negociações. Então vai mostrar daquele produto que você comprou em específico, a quantidade que você comprou no período, qual foi o custo total que você teve com ele e qual que é o custo mediano daquele produto. Então, se você vai participar de alguma campanha com algum fornecedor, você pode entrar nesse menu aqui, dar uma olhadinha quanto você geralmente está pagando naquele item para saber se aquela campanha está valendo a pena ou não.
Você também tem aqui comissão de produtos por vendedor, né? O meu aqui ele não tem lançamentos, mas ele vai estar aqui vendedor por vendedor, o total que te trouxe em vendas no período e também quanto ele vai receber de comissão no período. Lembrando que o comissionamento aqui você pode fazer por produtos lá dentro do cadastro de produtos, tá? E também nós temos aqui principais clientes. Então ele vai pegar um gráfico de pizza aqui, vai subdividir para você com todos os clientes que você teve vendas nesse período, mostrando para você quanto você vendeu para esse cliente e quanto ele representou, tanto em valores como em percentual do seu faturamento do período, tá? Aqui é bem legal que você consegue saber se você pode ou não cortar determinado cliente, tá? Fator primário aí para você tomar essa decisão de uma forma assertiva. Outros menus que nós temos aqui também é o menu de contratos, onde você vai fazer a gestão de todos os contratos gerados dentro do teu sistema. Menu para você cadastrar, perdão, configurar usuários. Então você pode ter vários usuários dentro do sistema, cada um fazendo e enxergando aquilo que de fato você permitir, né? Então, eu quero que o Lute lance locações, mas não quero que ele veja o financeiro. Você tem uma gama de permissões e travas aqui, onde você pode definir até por perfil, onde você pode estabelecer exatamente o que esse colaborador vai acessar aqui dentro do sistema, ok? Outra coisa muito bacana é que o sistema ele é todo responsivo. Então, indiferente se você vai acessar de um smartphone, de um tablet ou de um computador, você sempre vai acessar através do navegador e ele vai ajustar o tamanho dos menus para o tamanho da tela do seu dispositivo, tá? E aí você pode aqui recolher um menu lateral, ativar modo escuro, né, que nós temos essa funcionalidade também. E claro, outros gráficos, né, eu até acabei esquecendo de te mostrar, outros gráficos de análise, como por exemplo, uma visão geral da tua locadora, né, com aqui a possibilidade de acompanhar diariamente e mensalmente o desempenho dessas locações. Sempre parando o mouse em cima dos gráficos, eu tenho detalhamentos, né? Então, você consegue acompanhar aqui como foi diariamente e mensalmente, quem foram os teus principais clientes das locações, né? Ali com o total de locações feitas, valores que te trouxe em faturamento e percentual de representatividade do teu faturamento, bem como os produtos que você locou em forma de ranking também, né? E aqui, como eu falei para você, com lucratividade, rentabilidade, ticket médio, markup, para você acompanhar como que está a saúde de cada equipamento dentro da sua empresa. Ok? Até o momento é isso. Muito obrigado.